Olá, eu sou Ari Kemel, um dos orientadores da Casa Shiva Nauá. O nosso papel é justamente trazer essas boas informações da espiritualidade de maneira coerente, de uma maneira embasada, de uma maneira com um bom respaldo ali do conhecimento. Então eu vim esclarecer algumas coisas assim que são muito importantes de se pontuar. O LSD ele não atua no nosso organismo da mesma forma que outras substâncias atuam. O efeito do LSD, do ácido lisérgico, ele prevalece sobre a ação mental do indivíduo. Cada dose que você tomar vai ter que ser um pouquinho maior do que a anterior para ela fazer efeito, porque o organismo ele vai colocando as suas barreiras naturais contra esse tipo de substância. Pelo ácido lisérgico não afetar essa parte do cérebro de sistema de recompensa, a ciência não considera o LSD sendo uma substância que realmente vicia. Contudo, o LSD ele pode matar sim. Existem pessoas que passaram por uma rigidez muscular severa, que tiveram alteração cardíaca, insuficiência renal, insuficiência respiratória, e isso acabou levando à morte de alguns indivíduos. De forma alguma o LSD tem qualquer semelhança com cogumelo. Qualquer medicina ou planta de poder é diferente de droga, o que seria uma droga e uma substância de uso ritualístico. Qualquer droga pode alterar a sua consciência. Então pode ser sim que você faça um desdobramento, que você se aproxime de alguma outra dimensão que em consciência mais normalizada você não acessaria. Mas nem por isso é uma experiência espiritual. É só um atalho do seu cérebro estar conseguindo perceber outras dimensões. As plantas de poder, as medicinas da floresta, elas possuem uma entidade que acompanha. Você está recebendo um espírito junto com essa substância. Então, cada ritual de consagração é um convite daquela entidade para que você tenha acesso ao mundo espiritual de uma maneira que ela lhe acompanhe, supervisionando a sua caminhada para que nada de ruim aconteça com você. É a função dessa planta de poder, é a função desses elementais, dessas entidades. Então, por isso que essas plantas enteógenos existem, é para auxiliar a nossa caminhada. Elas foram colocadas aqui na Terra justamente para isso. Você tem a plena capacidade de navegar por isso sozinho? Por essa imensidão da espiritualidade de uma forma tranquila, segura? É muito difícil que você tenha a condição de navegar pela espiritualidade de maneira plena, sozinho ou sozinha. O que eu quero dizer é que não é só porque você acessou um portal dimensional, que você conseguiu se desdobrar, que você está de fato tendo uma experiência espiritualmente plena. Para que essa experiência ela seja plena, você tem que estar acompanhado com um elemental, com um ser, com um guia nesse outro plano. Podem existir pessoas que são capazes de desligar um pouquinho do corpo da matéria e navegar por esses planos com LSD, com litro de cachaça, com chambinho, com água, seja lá o que for. Mas são pessoas muito raras que conseguem fazer esse desdobramento de uma maneira segura e voltar tudo bem. Não confundam trabalho espiritual com uma viagem aleatória que você está tendo com a droga. O LSD não tem entidade que acompanha, os cogumelos têm. Simples assim. O LSD ele não é parente dos cogumelos. Quem sintetizou essa substância, que foi o Albert Hofmann, ele estava sintetizando o LSD em busca de, acho que um anestésico, alguma coisa do tipo. Eu não lembro o que era, mas ele estava em busca de uma substância através de outras. Então ele sintetizou o LSD, na verdade, de outros compostos que ele já tinha. Não foi do cogumelo, não. Foi o trabalho dele com o cogumelo com o LSD que levou ele a procurar os cogumelos. O LSD entrou em contato com a pele dele, não se sabe exatamente como é que foi, mas ele teve vários efeitos alucinógenos do LSD. E aí ele se interessou em procurar os cogumelos justamente porque o efeito que ele sentiu dessa substância, do LSD, foi muito similar ao que as pessoas falavam dos rituais antigos mexicanos, que eles veneravam os cogumelos porque era onde Deus habitava, que quando eles utilizavam o cogumelo, quando eles comiam, tomavam chá de cogumelo, eles entravam em contato com outros planos, com a divindade. Então o Hoffman ele ficou muito interessado, na verdade, nos cogumelos, foi atrás, procurou, conheceu a Maria Sabina, por exemplo, que é uma mestra de cogumelos. Eu acho que ele não chegou a fazer um ritual com ela, mas ele conheceu ela, conheceu outros mestres. Ele utilizou salve divinorum, ele fez ritual com o xamã, ele fez um monte de coisa
procurando o que o cogumelo tinha a ver, o que essas ritualísticas tinham a ver com o LSD. Ele queria determinar se o que as pessoas sentiam em ritual era parecido com o que ele sentiu. Então, depois que ele terminou de fazer a experimentação dele em diversas ritualísticas, que ele terminou o processo dele com o LSD, ele afirmou que tinha desmistificado o ritual mexicano onde veneravam o cogumelo, porque ele constatou que o cogumelo ele possuía praticamente o mesmo alcaloide, o mesmo princípio do ponto de vista químico que o LSD, que o LSD que ele tinha sintetizado com a substância que tinha no cogumelo, ele se diferenciava por 2 etils radicais, eu não lembro exatamente o termo. O LSD ele não veio do cogumelo, tá? Ele foi sintetizado em laboratório. Nas palavras da própria pessoa que sintetizou ele, que foi o Hoffman, é muito caro você extrair o LSD do cogumelo. É muito mais viável você pegar ele a partir de outras substâncias. Então, definitivamente, o LSD não veio do cogumelo. E você quer conhecer mais, quer fazer parte do grupo, quer conhecer o trabalho da casa, entra lá no shivanawa.com.br, na nossa página no Facebook, vem conhecer a gente, vem conhecer o que a gente faz e a gente está aqui para auxiliar você na sua caminhada.